Perceba, todas as professoras, todos os professores, todes os professores, ocupamo-nos para organizar a nossa ação no exercício do nosso trabalho de um caminho, de uma trajetória de organização dos modos através dos quais ou como compartilharemos os conhecimentos já construídos pela humanidade no seu exercício organizado, no seu exercício científico, metodológico, para todas as pessoas com quem nós temos a oportunidade de interagir. Certamente por isso, né, vocês encontram nas intervenções que eu proponho, que eu ofereço, que eu promovo, um conjunto de termos, né, de palavras que têm uma importância, que colaboram para o seu trabalho, ou no seu trabalho, de estabelecer com a linguagem uma relação cognitivamente organizada. Perceba, eu uso muito o termo cognitivo porque, olha, não há a menor possibilidade de qualquer humano que habita esse planeta viver na sua intensidade desligado do conhecimento que o organiza. E desde que eu escolhi dedicar-me aos estudos relacionados à linguagem, eu já fiz também adesão a uma responsabilidade que a mim soa como muito, muito, muito importante. Não há como estudar a linguagem desligada dos estudos necessários sobre conhecimento. E por isso me sinto bastante seguro no exercício do meu trabalho. Mas vamos lá. Então nós estamos aqui conversando sobre língua portuguesa falada no Brasil, é claro, né? Mas numa perspectiva diferente, né? Nós estamos aqui lidando com esta estrutura que nos permite interagir neste território, neste espaço, durante todo o tempo em que nós interagimos, né? Então veja, todos nós nos organizamos socialmente por força dos atos de linguagem que opera nas interações através de um sistema denominado língua. O reconhecimento do significado de termos necessários ao desenvolvimento dos conhecimentos linguísticos é um elemento essencial para os sujeitos sociocognitivos em interação social. Nós, enfim. Os termos sentidos, fator, análise, síntese, discursos, enunciação, diálogo, compõem meu exercício docente. E há um porquê. São importantes porque situam nossas necessidades humanas e discursivas na perspectiva de um método que pode ser muito, muito bom para vocês e, por isso, para todo mundo. Estamos tomados por significados por todos os lados. E eles nos ocupam de forma muito carinhosa, porque se põem sempre a nosso favor. Compartilhá-los e toda a sua força é essencial, é estratégico a percepção do dialogismo como um elemento fundador da linguagem. E, tomada essa consciência, agir no mundo sensível com mais vigor, tenacidade, criatividade e movimento, tal como só é possível porque somos sujeitos na linguagem. É preciso compartilhar meios para que a relação entre você e os significados
se organize na perspectiva da língua, da linguagem, do discurso e do conhecimento. Só me pertence aquilo que eu conheço, sabendo que, apesar de conhecê-lo, sei que não o tenho na totalidade. Portanto, o conhecimento é um ato que não pode nunca deixar de nos orientar e nos mover e nos motivar a estar nos tempos sociais. Quando se apresenta um signo verbal, um signo linguístico, uma palavra, vê-se antes uma expressão humana, um termo impregnado de significados, a fim de situá-lo na compreensão de importantes aspectos do nosso processo civilizatório. Se a língua é construída socialmente e transforma o conjunto de pessoas que se organiza com esse traço cultural em determinados contextos, é importante estudarmos criticamente como desenvolvemos nossa relação com ela e, através dela, enquanto seres falantes, pensantes, em constante troca e interação. Enfim, e é uma convocação que eu sempre realizo, é um chamado que eu sempre promovo, nós devemos sempre perceber com criticidade como a aprendemos. E vamos colocar aprender aqui entre aspas. A língua, minha gente, é manifestação de um processo dinâmico de construções. Quem a trata apenas como uma atividade cognitiva ou um sistema de representação, submete-se ao risco de uma redução perigosa, que confina a língua à sua condição exclusiva de fenômeno mental e sistema de representação conceitual. Eu estou aqui nesse instante fazendo um brinde a Liev Vygotsky, esse pedólogo russo importantíssimo para quem busca referências a fim de conhecer os processos de desenvolvimento integral humano. Pronto, mas se ela envolve atividades cognitivas, por um lado, não é um fenômeno apenas cognitivo, no entanto, pois de acordo com a teoria sociointeracionista, há que se levar em conta pesquisas sobre a importância da linguagem no desenvolvimento do pensamento. Eu vou pedir licença para citar Vygotsky, um trecho, um fragmento da sua obra Pensamento e Linguagem, em que ele anuncia que o pensamento verbal não é uma forma de comportamento natural e inata, mas determinado por um processo histórico e cultural e tem propriedades e leis específicas que não podem ser encontradas nas formas naturais do pensamento e da fala. Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento verbal, devemos considerá-lo sujeito a todas as premissas do materialismo histórico, que são válidas para qualquer fenômeno histórico na sociedade humana. Então, o pensamento se organiza e se desenvolve pelo acúmulo histórico de interações e experiências sociocognitivas mediadas na linguagem e pela linguagem entre as pessoas em uma dada comunidade. Pode-se entender ainda que o desenvolvimento do pensamento é determinado pela linguagem e que isso se estende para além dos limites da ciência natural, ou seja, a natureza do próprio desenvolvimento da linguagem se transforma do biológico para o sócio-histórico. O discurso, por sua vez, é a linguagem em movimento, em encontro, em cruzamento. A enunciação é todo esse conjunto carregado de pulsão de vida, de força, de potência, de desejo e descoberta. É por isso que eu convido, é por isso que eu convoco, é por isso que eu chamo para caminharmos juntas, juntos, juntes, para nos encontrarmos com vontade, desejo e consciência organizada
da importância de progredir na relação com as unidades básicas do discurso, da linguagem, da organização das palavras na expressão humana através de uma língua. E eu te convido, comece se perguntando, o que você sabe? Sabe sozinho? Assim, nós poderemos começar a interagir validando nossa condição sociocognitiva, interacional e criativa, porque nós pactuamos, né? Houve uma mediação e quem está mediando aqui é todo um conjunto de conhecimento científica, metodológica e epistemologicamente organizada. E já que eu propus aqui uma questão e já que eu quis te provocar, eu vou fazer mais algumas provocações. Observem que alguns termos compõem a minha intervenção com muita frequência, sentidos, por exemplo, né? Uma palavra muito importante e que, por força de determinadas condições de uso, acabou sendo reduzida a uma palavra sinônima da palavra significado. Bom, quando nós naturalizamos esse alcance semântico da palavra porque soa mais confortável, nós nos desligamos de toda a força e potência que ela representa e que pode nos servir, né? Quando eu lido com a palavra sentidos, eu estou evocando a força da nossa existência física, biológica e orgânica. Eu estou falando de tato, de olfato, de audição, visão, paladar. Exato. Por que nós confundimos, então, sentidos com significados? Porque determinados sentidos, quando ativados ou provocados, podem significar algum desejo, ou alguma resposta, ou alguma reação. Mas, em outros instantes, a gente se aprofunda na percepção do quanto essa palavra pode ter um papel estratégico no nosso desenvolvimento na relação com a linguagem, né? Outra palavra importante, fator, uma palavra muito usada. E apesar de nós termos nos encontrado com o estudo sistemático da estrutura da língua, quando observa a sua forma, eu estou falando da morfologia, né? Assunto do ensino fundamental e do ensino médio, vocês se lembram bem quando estudaram os processos de formação de palavra. Mas nós ouvimos a palavra fator e não a estudamos. Então é como se nós usássemos porque sabemos que ela existe, mas não nos ocupamos de toda a potência significadora que ela carrega. Fator é tudo aquilo que faz alguma coisa. Análise é outra palavra importante. Muita gente o tempo todo recebe este termo nos mais diversos contextos, né? Usa em diversas situações, mas não se ocupa de conhecer o que ela se propõe significar. Análise, estudar o todo, decompondo suas partes. Olha que coisa linda, né? E síntese, que é o que realmente importa quando nós recebemos qualquer enunciação que nos alcança através de qualquer forma discursiva. Bom, por que devemos nos ocupar, então, com os significados de todas as formas verbais que nos encontram? Eu fico sempre te perguntando isso, mesmo que você não perceba. Por que devemos perceber com criticidade como aprendemos a língua? Imagine, então, se eu perguntasse diferente, ao invés de perguntar por que devemos perceber com criticidade como aprendemos a língua, se eu lhe perguntasse para quê? Né? Olha, eu tirei o porquê, pedindo uma explicação, né? Enfim, e coloco o para quê, pedindo que você me indique uma causa, um motivo, né? Então, para que perceber com criticidade como aprendemos a língua? Enfim, caso você tenha percebido diferenças, né, como o seu pensamento se comportou, enfim, diga para mim qual movimento estas questões provocaram em você.